Fala galera do Shark Brasil, Patrícia Fagundes por aqui. Vamos falar hoje de semifinal de Copa do Brasil e agora a coisa começa a ficar bem interessante porque são jogos de volta. O primeiro jogo fica para Atlético Paranaense e Grêmio. O tricolor gaúcho venceu por 2-0 na ida e agora defende esse placar na volta, defende esse placar na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, daquele momento que jogou contra o Grêmio na Arena até agora, mudou bastante. Na minha opinião, melhorou esse time do Thiago Nunes. Gosto muito do trabalho do treinador no Atlético Paranaense, mas a equipe tem algumas baixas bem importantes para esse confronto, principalmente falando de zaga. Então, para esse duelo aqui, eu acho que vai ser bem difícil o Atlético Paranaense ter um time ofensivo e ao mesmo tempo conseguir segurar a zaga. Do outro lado, o Grêmio, que pode perder por até um gol de diferença, não tem problema, não vai ter o Everton, que é a peça mais importante, basicamente, desse time do Grêmio. Mas a vantagem do Grêmio é que o Grêmio não precisa ser um time ofensivo, não precisa ser um time que vai atrás do resultado. O Grêmio apenas precisa segurar a partida e pode até perder por 1-0 ou qualquer outro resultado que tenha uma diferença de um gol, porque a gente sabe que não tem gol qualificado na Copa do Brasil. Mas a questão aqui, o Grêmio, eu acredito que vai, sem dúvida, surpreender o Atlético Paranaense. O Grêmio vai jogar naquela maneira que gosta, esperando o adversário. Quando o Grêmio precisa propor jogo, é muito difícil para o time gaúcho. Mas quando o Grêmio tem essa vantagem e pode trabalhar os contra-ataques, fica muito mais fácil para o Grêmio jogar e a gente pode notar isso nos jogos em que isso acontece. Então, para esse jogo aqui, a gente tem a vitória do Grêmio aí pagando 3,70. Acho que tá pagando muito, na minha opinião, para uma vitória do time gaúcho, mas a gente sabe que o Grêmio não tem a obrigação de vencer. Então, meu palpite vai ser no empate ou vitória do Grêmio. Eu acredito muito que o time gaúcho vai conseguir pelo menos segurar o empate. Em algum momento o Furacão vai ter que ir pra cima. Mesmo jogando na Arena da Baixada, eu não imagino que esse momento seja tão bom assim pro Atlético Paranaense. Então, meu palpite vai ser empate ou Grêmio pagando 1,69 na casa de apostas Bodog. E o segundo palpite fica para Internacional e Cruzeiro, jogo que acontece também nessa quarta-feira. E o Internacional mudou algumas coisas desde o último jogo contra o Cruzeiro e quem mudou mais ainda foi a Raposa, A situação do Cruzeiro do primeiro jogo era totalmente diferente do Cruzeiro que a gente tem hoje. Houve troca de técnico, Mano Menezes saiu e agora temos um novo treinador aí no time do Cruzeiro. Então isso pode fazer a diferença. O Rogério Ceni vem fazendo um trabalho muito interessante nos últimos jogos e sem dúvidas não vai ser um jogo tão fácil assim para o Internacional como a gente podia prever lá depois daquele resultado de 1-0 jogando lá no Mineirão. Então, para esse confronto aqui, eu vou apostar em gols. Eu acho que é muito interessante a aposta em gols, mesmo que a gente tenha aqui um time forte defensivamente, como é o Internacional, mas o Cruzeiro tem chance sim de conseguir uma classificação, ainda que eu acredito que o Colorado consiga passar para a final e teremos um Grenal aí nessa grande final de Copa do Brasil. Mas falando sobre o confronto, o meu palpite vai ficar em mais de 2 gols, pagando 1,95 para 1 na casa de apostas Bodog. No momento que o Cruzeiro daqui a pouco consiga se expor e consiga fazer um gol, sem dúvidas o Internacional vai pra cima, não vai querer decidir nos pênaltis jogando em casa. Então, acho que esse mais de 2 gols está muito interessante para essa decisão de semifinal de Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Fico por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Aproveita, ativa as notificações aqui e se inscreve no canal do Shark Brasil. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!